Bom dia, meus amados irmãos. Aqui é a Bispa Rita Fernandes. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, que está no livro de Isaías 61, do 1 ao 11, que nos traz assim, algo tremendo da parte de Deus, uma revelação muito clara, muito abençoada. Eu confesso que eu já li por várias vezes Isaías 61, mas não tinha tido a revelação que eu tive nesta manhã. Então, hoje eu levantei pela manhã muito cedo, já orei, já fui consagrar alguns lares, no propósito de consagrar algumas casas, logo pela manhã, em consagração e buscando o Senhor pelas famílias. Isaías 61, versículo de número 1 a seguir. Fala acerca do ministério do Messias. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar novos aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então nós recebemos uma missão da parte de Deus, que é, uma missão. Primeiro o Espírito do Senhor tem que estar sobre nós, e depois nós recebemos a unção. Essa unção que nós recebemos não é uma unção simplesmente para estar ali na igreja ou fazer parte de um corpo. Não. Essa unção nós recebemos para algumas finalidades. E eu quero mostrar para você aqui quais são as finalidades dessa unção que o Senhor Jesus ele deixou aqui para nós, né? Como homem, ele veio na terra como homem, e como homem ele recebeu. O Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele foi ungido pelo Senhor para fazer algumas coisas. E nós também recebemos a unção para fazer algumas coisas, para exercer algumas atividades na obra de Deus. E está aqui. Primeira coisa, apregoar. Eu até anotei aqui para nós não esquecer. O Espírito do Senhor está sobre nós e o Senhor espera que nós seja bem-sucedido, que nós possamos ser bem-sucedidos na missão. Nós já recebemos a unção e Ele fez a sua parte, a parte dele, de nos dar unção, de nos ungir. Agora Ele espera de nós, né? Que, primeira coisa, nós pregamos as boas novas. Temos que pregar a palavra de Deus. Precisamos pregar a palavra do Senhor. Segunda coisa, restaurar os contritos. Precisamos ir atrás daqueles que estão aí precisando de ser restaurados. Quantas pessoas precisam ser restauradas, né? Também precisamos proclamar liberdade. E o interessante que ele fala, proclamar liberdade aos cativos. Quantas pessoas estão cativas aí, quantas pessoas estão aí, né, presas dentro delas mesmas, com apavorada, temerosa, pessoas que estão cativas, presas dentro delas mesmas. Precisamos estar assim, clamando ao Senhor e proclamando essa liberdade para eles, né? Abertura de prisão aos presos. Quantas pessoas estão presas, precisando aí da restauração do Senhor, precisando, né, ser livre. Quantas pessoas vai para o presídio, fica lá, depois sai do presídio e continua presa dentro deles, dentro das maldades, dentro das coisas que desonram a Deus. Por isso que muitas pessoas ficam livres de um problema, daqui a pouco retornam para o mesmo problema, porque elas continuam, aparentemente elas estão livres, mas não estão livres dentro delas. Elas continuam presas, elas continuam, né, no cárcere ali. Outra coisa que o Senhor chama a minha atenção, diz, abertura de prisão aos presos, mas apregoar o ano aceitável do Senhor. Não é só pregar boas novas, contar de bênção, mas é dizer também que o Senhor Jesus está voltando. Existe uma necessidade de nós falar da volta do Senhor. Existe uma necessidade da gente pregar a vinda do Senhor, né? E hoje já não se prega mais sobre a vinda do Senhor. Outra coisa interessante também, né, que eu achei aqui, é a ordenar acerca dos tristes de Sião. Quantos dos nossos irmãos estão aí tristes, né? Tão tristes, tão apavorados com tanta situação. Irmãos que estão na igreja ali aparentemente rindo, brincando, mas os irmãos estão passando por muita luta, muita dificuldade.
Irmãos que dentro deles estão tristes, estão amargurados. E nós precisamos ordenar, ou seja, profetizar a bênção sobre a vida deles, né? Edificar os lugares antigamente assolados. Esses lugares aí não quer dizer que é um lugar específico, não. Isso aí são pessoas, né? O Senhor Jesus, nessa manhã, ele me dá assim, um esclarecimento de que tem muitas pessoas precisando ser restauradas. Muitas pessoas, muitos lugares, pessoas que eram bênção, que era instrumento na mão do Senhor. E que de repente, por um motivo ou por outro, deixou de ser aquela pessoa. Ficou pelo escanteio, dali foi morrendo espiritualmente, né? E precisamos voltar a edificar esses lugares, a trazer essas pessoas novamente para o convívio da palavra de Deus, das coisas que pertencem ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Também a restaurar os destruídos. Não só edificar os lugares, não só ajudar, mas também restaurar os destruídos. Existem muitas pessoas destruídas por dentro, destruídas por palavras, destruídas por atitude de outras pessoas. Quantos cristãos que estão aí matando outros cristãos dizem ainda, eu não mato ninguém, mas mata. Eu não roubo, mas rouba a esperança das pessoas, né? Muitas das vezes nós somos assim. E precisamos voltar a restaurar esses lugares destruídos, essas pessoas destruídas, né? Renovar a cidade. Isaías 61, do 1 ao 11, ele nos traz sobre muitas dessas coisas que eu estou falando. Restaurar a cidade. Quantas pessoas aí com sonhos engavetados, né? Quantas pessoas com sonhos perdidos. Mas nós precisamos reanimar essas pessoas, trazer a alegria para que elas possam ser uma bênção na vida de outras pessoas, né? Também trazer também, né, alegria ao coração daqueles que já não têm mais alegria. Precisamos disso. E uma coisa interessante também é consolar todos os tristes. Precisamos consolar todos os tristes. E às vezes é difícil, é complicado, mas nós precisamos fazer isso. Consolar. Sabe o que a palavra de Deus fala? Chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Nós precisamos entender que nós temos que consolar. Nossa missão é consolar todos os tristes. Porque o Senhor não tem alegria na tristeza de ninguém, irmão. Isso é interessante. Mas vem uma palavra do Senhor também que diz que, porém, né? Porém, pode acontecer. Estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Então, no meio da nossa caminhada aí, podemos deparar com pessoas tomando aquilo que é nosso, fazendo uso do que era seu, as pessoas podem estar usando, mas uma coisa é certa, o Senhor fala. A primeira coisa que o Senhor fala é, mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis abundantemente das nações, e na sua glória vos gloriareis. Então não fique aí preocupado porque alguém pegou seu emprego, alguém tomou posse do que era seu, alguém pegou sua casa. Não fique assim não. Se você estiver cumprindo o que a palavra está dizendo, fazendo sua parte diante da obra de Deus, fazendo sua parte com Jesus, o Senhor te diz, mais, esse mais, eu gosto demais desse mais do Senhor. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor. Então você não trabalha para o homem, você trabalha para o Senhor. Você é um sacerdote do Senhor. E vos chamarão, ou seja, as pessoas que estão de fora, elas vos chamarão ministro do nosso Deus. E a promessa do Senhor é que você comerá abundantemente das nações. Ou seja, o mundo pode estar um caos, mas o Senhor vai fazer com que não falte nada para você. E você ainda, o que tiver ruim para os outros, para você vai estar bem, porque o Senhor, Ele fala que você comerá abundantemente das nações.
e na sua glória vos gloriarei. Ou seja, o Senhor vai te abençoar grandemente de uma forma que nem você entende. As pessoas olharão para você e falarão, como pode, mas será muito grande o que Deus vai fazer. Essa é a primeira promessa de Deus na sua vida. Segunda promessa aí do livro de Isaías 61, ela nos fala que por vossa dupla vergonha e afronta, exultará pela sua parte, pelo que na sua terra possuirá o dobro e terá perpétua alegria. Você foi envergonhado agora, você foi humilhado agora, você ficou triste agora, você passou pela vergonha, mas entenda que tudo isso o Senhor vai te dar dupla honra. E o Senhor diz que você possuirá o dobro e terá perpétua alegria. Essa alegria não vai ser aquela alegria passageira, não. Você vai ter uma alegria muito mais além. Sua alegria será perpétua, ou seja, não tem fim a alegria daquele que serve ao Senhor. Terceira promessa do Senhor, no livro de Isaías 61. E a sua